A liturgia, ela é sempre uma catequese. Nós celebramos aquilo que nós vivemos e nós precisamos viver aquilo que nós celebramos. E a palavra de Deus, ela vai nos dando esta direção. Na celebração da Epifania, é um costume antigo da igreja que se faça o anúncio de todas as datas importantes, de todas as solenidades que fazem referência direta a Cristo na liturgia durante todo o ano. Por isso o anúncio que nós acabamos de ouvir é justamente o anúncio que nos prepara para estas celebrações, tendo no centro destas celebrações o mistério pascal. Páscoa do Senhor é o centro da liturgia, é o centro da celebração, é o centro do nosso mistério de fé. Tudo aquilo que nós celebramos, tudo aquilo que nós vivemos, depende diretamente desta fonte que é o mistério pascal. Então a liturgia já nos antecipa estes acontecimentos. A liturgia já nos indica o que nós vamos viver durante este tempo litúrgico. Estamos quase encerrando o tempo do Natal. Amanhã celebraremos o batismo do Senhor. E logo na sequência, começamos o tempo comum. E aí nós vamos nos preparando passo a passo para depois viver o tempo quaresmal, a Páscoa do Senhor, o tempo pascal e as outras celebrações até o encerramento do ano litúrgico na festa de Cristo Rei do Universo. Essa é a liturgia, essa é a liturgia da igreja. Na liturgia da igreja, em cada ano, nós temos a possibilidade de acompanhar a leitura de um evangelho. Se uma pessoa for à missa todos os dias, durante 3 anos, ela vai ouvir toda a Bíblia, ela vai ouvir todas as leituras bíblicas, porque nesse espaço dos 3 anos, além dos evangelhos, durante as semanas, nós vamos escutando leituras do Antigo Testamento e nós vamos acompanhando. Então quem fala que católico não lê a Bíblia, é porque não conhece a liturgia da igreja. Quem fala que católico não lê a Bíblia é porque nunca esteve realmente numa celebração e ouviu a primeira leitura, o Salmo, segunda leitura, Evangelho, além dos cantos que são referências diretas à Sagrada Escritura. Então nós não temos problema de não conhecer a Bíblia. Pode ser que a gente tenha preguiça de pegar a Bíblia, pegar as Sagradas Escrituras e também fazer a nossa leitura, mas a leitura bíblica, ela sempre é feita. A festa da Epifania é a festa que nos coloca diante da manifestação pública de Deus, do Filho de Deus. Aquilo que é revelado, aquilo que é a fé revelada, ela é pública, ela acontece de forma visível, ela não é um acontecimento escondido, ela não é um acontecimento percebido por todos, porque estavam distraídos com outras coisas. Papa Bento XVI, quando comenta sobre Jesus, num livro em 3 tomos, em 3 volumes diferentes, ele fala que Jerusalém, ela se agitou em 3 momentos: no nascimento de Jesus, quando da visita dos magos, quando da entrada de Jesus na véspera da sua paixão, e no momento da sua paixão, quando a cidade se agita mais uma vez, porque o Filho de Deus morreu. E ele comenta esses 3 momentos. Toda a manifestação de Deus, ela é pública. E vejam, primeira leitura,
o profeta Isaías faz um convite: Jerusalém, acendam as luzes, tragam a luminosidade, porque o Rei nasceu. Deus está no meio da cidade, está presente na cidade, está presente na vida do seu povo para trazer a salvação. O profeta convida o povo de Deus a acordar de um sono, de um adormecimento, de uma condição de paralisia, de uma falta de esperança, para contemplar a presença do Salvador no meio desta cidade, no meio do seu povo. Mas quando nós vamos ao Evangelho, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma cidade adormecida, nós encontramos um povo adormecido, nós encontramos um povo que não está procurando por Deus, que não está atento à presença de Deus. Tanto é verdade que os magos vindos de terras distantes, os magos que vêm do Oriente, eles vêm guiados por uma estrela, por uma luz, e quando chegam ali, naquele lugar, eles, como qualquer um de nós, procuraria o Rei, o Salvador, num palácio, procuraria o Salvador num lugar de honra. Por isso vão a Jerusalém e perguntam às autoridades daquele tempo: nós viemos trazer presentes e adorar o Rei dos Judeus. Aonde ele está? Aonde ele está? É a pergunta que os magos fazem. Toda a Jerusalém, junto com o rei, então se agitam, porque ninguém estava na expectativa, ninguém estava esperando este acontecimento, que é um acontecimento vivo, verdadeiro, não estava sendo esperado. Às vezes, Deus passa na nossa vida e nós não estamos esperando a passagem de Deus. Às vezes, Deus faz a sua passagem, o seu acontecimento na nossa história, mas nós estamos distraídos com as coisas. Quantas vezes, mesmo na celebração da Santa Missa, da Eucaristia, nós estamos desatentos, e quando termina a leitura da Palavra de Deus, a gente nem sabe o que foi que aconteceu, a gente nem sabe o que foi proclamado, o que foi anunciado, a gente nem sabe o que está fazendo na igreja, porque às vezes o nosso pensamento, a nossa ideia, as nossas preocupações parecem muito maiores do que este acontecimento. Deus passa e nós estamos distraídos. E essa passagem de Deus é uma passagem que incomoda o rei Herodes, assim como incomoda toda Jerusalém. A passagem de Deus incomoda porque Deus não veio para roubar o trono, mas Deus veio para trazer a luz, e quando a luz está presente, não é mais possível caminhar nas trevas, não é mais possível dizer: eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não vi. Não, a luz está presente, a luz se fez presente. Interessante, enquanto a primeira leitura convida Jerusalém a acender as luzes, Herodes chama em segredo os magos para fazer uma pergunta: aonde ele está? Aonde está o rei? Então, se vocês não sabem, vão, continuem o caminho, e quando vocês encontrarem, vocês me digam, para que também eu vá adorá-lo. Quem procura Deus não pergunta para o outro qual é o caminho. Quem procura Deus vai atrás. Quem está procurando a Deus vai caminhar. Quem está procurando a Deus não faz as coisas em segredo. Quem está procurando a Deus não faz as coisas escondidas,
Porque se está fazendo escondido, é porque não é algo de Deus. E no coração do rei tem uma intenção: matar aquele que é uma ameaça, matar aquele que representa um perigo. Esta é a intenção do rei. Enquanto o profeta convida a iluminação, o rei parece que quer fazer as coisas às escondidas, e isso não é vontade de Deus, isso não é a vontade ou a ação de Deus. Por isso os magos seguem o seu caminho, continuam caminhando, e quando param e encontram o menino, têm uma atitude de reverência, dobram os seus joelhos. Como é difícil hoje nós dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus. Como é difícil hoje a nossa arrogância diante de Deus. Parece que nós nem precisamos mais de Deus. Parece que nós nem mais precisamos escutar a Deus, porque vivemos numa sociedade que tem todas as conquistas, que consegue todas as coisas, uma sociedade que não depende mais de um Deus, e parece que um Deus distante, uma sociedade que tem vergonha de Deus. Fiquei sabendo ontem, numa celebração, que existe uma proibição que se proclame a palavra de Deus na Câmara dos Vereadores. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas os nossos vereadores que são católicos, cada dia um deles toma a palavra e gasta o seu tempo para proclamar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é bem-vinda em muitos lugares. A palavra de Deus não é bem-vinda em muitas situações, porque a palavra de Deus provoca, porque a palavra de Deus, ela chama à verdade, porque a palavra de Deus, ela incomoda, e ela incomoda muito, e quanto mais nós tivermos medo da palavra de Deus, tanto mais o mundo caminhará nas trevas. A manifestação de Deus é luz, luz para os nossos passos, que veio iluminar a nossa vida. Não tenhamos medo nem vergonha de anunciar a palavra, conforme dizia a segunda leitura, quando São Paulo fala desta revelação, quando São Paulo fala desta verdade, não a verdade que agrada aos nossos ouvidos, não a verdade que concorda com os nossos posicionamentos, não a verdade que aceita as ideologias, mas a verdade que chama à conversão, a verdade que ilumina a nossa vida, e a verdade que nos coloca naquele caminho que nos leva para a vida eterna. Foi para isso que o Filho de Deus veio, e foi para isso que o Filho de Deus anunciou a verdade do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.